porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a Epístola de Paulo aos Coríntios, né? Que diz: por que não ousamos nos classificar ou nos comparar com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. 2 Coríntios 10, 12 a 14. Em meio a uma sociedade cada vez mais competitiva e individualista, muitas vezes somos levados a nos autopromover e buscar reconhecimento a todo custo. No entanto, Paulo nos ensina que a verdadeira aprovação não vem de nós mesmos, mas sim daquele que nos criou e nos conhece melhor do que a ninguém, o Senhor. Essa mensagem é enfatizada em 2 Coríntios 10, 18, que nos lembra que não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Mas qual é a história por trás dessa referência bíblica? Para a gente entender melhor, nós precisamos voltar no tempo e conhecer um pouco sobre a cidade de Corinto, onde a igreja a quem a carta foi escrita estava localizada. Corinto era uma cidade rica e cosmopolita, mas também conhecida por sua imoralidade e corrupção. A igreja em Corinto enfrentava muitos desafios, incluindo divisões internas, falsos ensinamentos e críticas às lideranças apostólicas. Então, foi nesse contexto que o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, com o objetivo de defender sua autoridade apostólica e exortar a igreja a se arrepender e se reconciliar. Em meio a essa defesa, Paulo aborda a questão da autopromoção e da busca pelo reconhecimento humano. Ele começa o capítulo 10 afirmando que, embora seja humano, não luta com armas humanas. Em vez disso, sua arma é o poder de Deus para destruir fortalezas e argumentos contrários à verdade. Paulo reconhece que, em si mesmo, não tem autoridade para se autopromover ou se recomendar. Sua única autoridade vem de Deus, que o chamou e o enviou para pregar o Evangelho. Por isso, Paulo conclui o capítulo 10 com a afirmação de que não é aprovado quem se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Ele reconhece que muitos em Corinto estavam se autopromovendo e criticando sua autoridade, mas ele não se deixa levar por isso. Sua confiança está em Deus, que o chamou e o capacitou para a obra do ministério. Essa mensagem é relevante não apenas para os cristãos de Corinto, mas para todos nós que vivemos em uma sociedade que valoriza a autopromoção e o reconhecimento humano. A verdadeira promoção vem de Deus e não de nós mesmos ou dos outros. Precisamos aprender a confiar em sua recomendação e buscar sua vontade em tudo o que fazemos. Em resumo, a referência bíblica 2 Coríntios 10, 18 nos lembra da importância de confiar na recomendação divina em vez de nos autopromovermos. Essa mensagem foi escrita por Paulo em meio aos desafios enfrentados pela igreja em Corinto, mas continua relevante para nós hoje. A ideia central
é que quando nos humilhamos perante Deus e até mesmo perante os homens, o Senhor nos exaltará. Vamos lembrar da parábola do fariseu e do publicano. Ao lermos o texto de Lucas 18, de 9 a 14, podemos ver que se trata de uma parábola contada por Jesus e já no início do versículo observamos o motivo pelo qual Jesus contou essa história. Numa olhada rápida nessa passagem bíblica, já podemos perceber que o texto não diz respeito às pessoas que foram humilhadas e depois o Deus as exaltou. Aliás, o versículo 9 dessa passagem já deixa claro para quem Jesus estava falando. Olha o que ele disse: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Vejamos a história com mais atenção. Nesse texto, lemos a história de dois homens que estavam orando a Deus, um fariseu e um publicano. Os fariseus eram religiosos, mestres da lei, enquanto os publicanos eram cobradores de impostos que eram mal vistos por todos. O fariseu se achava digno, santo, melhor que todos os outros. Do outro lado estava o publicano, que tinha o entendimento de quem era e que precisava mesmo de Jesus. O fariseu se deixou levar pela arrogância e o publicano se humilhou diante de Deus. É importante perceber que nesse texto bíblico, que só alcançou o objetivo da oração aquele que teve uma atitude humilde diante de Deus. O outro, com toda a sua prepotência e justiça própria, não enxergava nem mesmo seu próprio coração pecador. Quando você se humilha diante de Deus, é quando você é exaltado por Deus. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. 1 Pedro 5, 6. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. Essa frase, quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado, nos aponta as consequências do nosso procedimento, deixando claro que ninguém deve enaltecer as próprias virtudes, deixando que os outros o façam. Os pensamentos, palavras, atos e conduta são registrados pelos espíritos que nos acompanham e nos observam, como também pela nossa consciência. Quando a consciência nos louva, podemos ter certeza de que o Senhor nos louva, e isso nos dá alegria e paz. Mas sabemos que a vaidade é um dos grandes defeitos do homem, e todos nós, com maior ou menor ostentação, por motivos diversos, sempre atrelados à frivolidade, nos envaidecemos. Em alguns, a vaidade aparece de modo discreto, em outros, de maneira ostensiva e até agressiva. E por ser a vaidade um dos defeitos mais transparentes, é facilmente notada, menos pelo próprio vaidoso. O Dr. De Luca diz que quando mergulhamos nas faixas do egoísmo, com todas as suas derivações de orgulho, vaidade, inveja e arrogância, nós perdemos provisoriamente a conexão com a nossa essência divina, amorosa e boa, que mantém a nossa saúde física. E na busca da cura, precisamos restabelecer essa conexão de amor à vida, a nós mesmos e ao nosso próximo. Em que trecho do caminho nós perdemos nossa ligação com o divino? Ou seja, em que momento nós nos tornamos arrogantes, melindrosos, inseguros, carentes? Haroldo Dutra diz que o orgulho é quando você tem
tanta autoestima que todo mundo é ruim e você é o melhor. E que quando nos entregamos à energia do orgulho, não há espaço para aprender nada com ninguém. O orgulho e as suas filhas, a arrogância, a vaidade, a prepotência, significam que nós nos fechamos ao valor do outro. O outro não tem valor, só eu tenho valor. Estamos no início do ano, época em que as pessoas estão focadas nas energias de um novo começo. Alguns mais conscientes, outros menos conscientes, mas a proposta é que sejamos mais conscientes, porque aquilo que eu opto com consciência tem grande chance de se tornar real. Então, eu desejo um feliz 2026. Não que a felicidade seja dada por um Deus exterior, mas que sejamos capazes de destruir o ego do comando da nossa vida. Que você se deixe em paz, que abra mão de ter razão para ser feliz. Então, que reine em você a primeira virtude, que é a humildade, aquela que abre as portas do céu dentro da gente mesma. Que possamos aprender a confiar em Deus e buscar sua vontade em todas as áreas de nossa vida. E assim, vibremos pelos nossos governantes, porque quem se eleva muito alto, sem apoio seguro, pode experimentar a queda moral. Vibremos pelos sofredores, porque quem se encontra no sofrimento pode se perder na inconformação. Vibremos pelas crianças, porque a erva tenra pode ser queimada antes do sol do meio-dia. Vibremos pelos velhinhos, porque nem sempre a noite aparece abençoada de estrelas. Estendamos mãos fraternas aos criminosos da estrada, porque o remorso é devastador. Vibremos por aquele que nos parece irrecompreensível, porque nem sempre quem morre santificado aos olhos das criaturas surge santificado no céu. Vibremos por quem ensina, porque os mestres são torturados pelas próprias lições que transmitem aos outros. Vibremos por aquele que estuda sem proveito, porque ele adquire pesada responsabilidade diante do Eterno. Fortaleçamos quem é bom, porque a ameaça do desânimo paira sobre todos. Vibremos pelo espírito endurecido, porque ele pode se tornar perverso. Lembremos dos aflitos, abraçando-os fraternalmente, porque quando ele não compreende a dor, se angustia. Vibremos pelas pessoas felizes, elas podem se distrair. Vibremos pelos doentes, eles precisam de cooperação. Boa semana. Fiquem com Deus. Amo vocês.